Na última semana, mais precisamente dia 4 de julho, foi comemorado o Dia Nacional do Cooperativismo. E nós do Paraná temos muito o que comemorar essa data por causa da representatividade e importância social e econômica que as cooperativas do Estado têm para a sua economia e seu povo. Vamos conhecer agora um pouco da história do surgimento do cooperativismo no mundo, no Brasil e no Paraná, e os números que colocam o nosso Estado como um dos mais importantes e avançados nesse setor do país. Na Inglaterra do século XVIII acontece a Revolução Industrial e com ela o início do capitalismo. Uma nova e dura realidade social se instala de forma crescente no país. Com o objetivo de se cooperarem entre si, 28 operários se reuniram para aliviar as perdas financeiras e obter benefícios em conjunto. Assim nasceu o conceito cooperativista que conhecemos hoje. No Brasil, o cooperativismo teve seu início no final do século XIX. Em 1889, nascia uma cooperativa de consumo na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. No Paraná, há registros do surgimento das primeiras cooperativas no ano de 1829, com a chegada de imigrantes alemães na região de Rio Negro, no sudeste do estado. De lá para cá, com a chegada de outros povos, como os ucranianos, poloneses, italianos, japoneses e holandeses, que deram importante impulso ao cooperativismo estadual, o estado se tornou um dos mais importantes do Brasil quando o assunto é cooperativismo. O Paraná tem hoje 221 cooperativas de vários segmentos que faturam mais de 70 bilhões de reais e empregam mais de 1,5 bilhão de pessoas. O ramo agropecuário é o mais representativo deles. São 69 cooperativas que faturam perto de 58 bilhões de reais e empregam mais de 250 mil pessoas. Outros números também mostram a força das cooperativas do agro para a economia do estado. As cooperativas agropecuárias, elas recebem quase 60% do que se produz no Paraná. Então, além disso ser algo significativo de valor e volume, ela representa muito na agropecuária para o Paraná, para os agricultores. Seria impossível fazer uma safra agrícola hoje no Paraná sem contar com as cooperativas. Não daria para plantar, nem colher, nem armazenar, nem comercializar. Os investimentos, o cooperativismo investe por ano mais de 2,5 bilhões de reais em estrutura, em agroindústria, em armazenagem, isso só nas agropecuárias. Mesmo com esses números expressivos, as cooperativas buscam mais e planejam dobrar seu faturamento até o ano de 2020. Em 2015, as cooperativas faturavam 50 bilhões, né? E há uma perspectiva de nós chegarmos a 100 bilhões lá em 2020, 2021. Vai depender agora da realidade econômica do país. E isso não isso é diferente de uma outra empresa estar fazendo. Outra empresa fatura, não, é um movimento que gera isso. Então é o produtor, o pequeno produtor, o médio produtor, que associado na cooperativa faz com que isso seja uma realidade. Então é importante. E a outra questão, o resultado disso fica lá na base. Eu acho que essa é a grande diferença. E as pessoas não despertaram para isso, ou melhor, no Paraná já tem 30%, quase 1/3 da população já tá envolvida nisso. Mas tem um potencial de triplicar isso, não tenha dúvida disso, o potencial é muito grande. As pessoas que quando elas buscam essa forma, acho que elas se realizam e buscam crescer, se desenvolver, usar mais tecnologia, desenvolver os seus negócios, não depender mais tanto do governo. Às vezes as pessoas acham que Deus, o governo e os empresários vão resolver o problema deles. Então é muito passivo. E quando você vai para o cooperativismo, você tem que ser mais ativo. Buscar o seu desenvolvimento. Eu acho que esse é um princípio, eu diria, um legado importante que o cooperativismo leva para as pessoas. Mas o presidente da Alcepar também aponta algumas dificuldades enfrentadas pelo setor e os reflexos da greve dos caminhoneiros e do tabelamento do frete. Eu diria o seguinte, primeiro, infraestrutura. Para crescer com a infraestrutura que nós temos é praticamente impossível, né? Ou
ela custa muito caro. Em outros países, jamais se pensaria fazer o transporte de granel, principalmente de grãos, que não tem um valor agregado, só com caminhões. Então aqui 84% é rodoviário. E as nossas rodovias, comparada com São Paulo, comparada com países aí, desenvolvidos, elas são muito inferiores. E se isso permanecer, se nós não tivermos uma ferrovia que leve nossos produtos para o porto, que faça esse transporte de carga pesado, que para o caminhoneiro também é um problema, não gera o desenvolvimento, esse movimento que nós vimos agora, é um movimento que tem muito a ver com isso. Então, mais ou menos, está estrangulado. Então, nós temos que mudar isso, nós temos que modernizar. O porto cresceu, acho que o porto melhorou, mas a infraestrutura, de uma forma geral, eu diria que é o maior desafio que nós temos. Nós tivemos aquele movimento de fechamento de rodovias, isso não tinha condições de permanecer, estava desabastecendo as grandes cidades, e isso seria um risco para a população como um todo. Isso cessou, não existe mais, mas não foi resolvido o problema. Então, dificilmente nós conseguiríamos fazer uma tabela de frete que serviria para o Brasil inteiro. Então, são distâncias diferentes, são produtos diferentes. A complexidade disso é muito grande. As pessoas é uma proposta ingênua de achar que tabelar, o governo tabelar, isso vai resolver. O momento agora, até politicamente, as pessoas, não vou me envolver nisso. Mas se você de bem não se envolver, alguém vai se envolver. Então, eu acho que nós temos que acordar, sabe? O Brasil tem um potencial enorme, o Paraná tem um potencial enorme, mas as pessoas estão muito passivas, achando que alguém vai resolver o problema dele. E não vai, nós temos que resolver. Eu acho que o cooperativismo tem uma boa contribuição para isso.